Fala aí pessoal, tudo certo? Então, a videoaula de hoje, né, de resolução das atividades é referente ao PET 4, né? Então a gente já resolveu da semana 1, da semana 2 e agora no PET é a semana 3 e 4 juntas. Então a gente vai resolver todos os exercícios, né, correspondentes à semana 3 e 4, que ao todo são 7 exercícios. Então eu sou o residente Gabriel Lupe, então vamos lá, começando aqui. Vamos lá então, né? Questão número 1, Enem 2020. Então, grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético, né, acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do. Então, a alternativa correta vai alterar, né, um desequilíbrio no ciclo do carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Isso acontece, né, porque a extração do petróleo, né, que está no pré-sal, ela pode provocar um desequilíbrio no mar, uma vez que vai liberar essas cadeias carbônicas, que é a matéria orgânica, que está contida nos segmentos profundos. Então, liberando essas cadeias carbônicas vai alterar o ciclo de carbono. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Então, indo para a questão número 2, também no Enem, né, 2019, um ano anterior à da questão número 1. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, e aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, que se enquadram frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois então esse resíduo ele vai possibilitar a reciclagem de carbono e nitrogênio. Questão A. Por quê? Esses resíduos orgânicos do café, né, quando eles são reciclados, acaba permitindo a devolução de carbono e nitrogênio inorgânico ao solo e à atmosfera. E esses nutrientes são importantes para o crescimento de uma boa safra. Por isso que é a questão número A. É a questão alternativa A, que é a correta, porque por causa desses resíduos orgânicos de café, quando eles são reciclados, acontece a devolução do carbono e nitrogênio. Então, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Passando para a questão número 3, também no Enem de 2016. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. O esquema apresentado biogeoquímico corresponde ao ciclo, então a gente tem que olhar esse esquema aí e responder. Então a gente pode ver, né, que esse esquema corresponde ao ciclo de carbono. Então a alternativa D. A gente consegue identificar isso porque o elemento em estado gasoso ele é fixado pelas plantas, certo? Então então quando é fixado pelas plantas ele está correspondendo à fotossíntese. E após esse processo ele vai retornar à atmosfera de todos os seres vivos, que vai corresponder à respiração, e ele volta, né, à atmosfera para todos os seres vivos por meio da combustão. Então a gente consegue perceber que é o ciclo de carbono por esses fatores, né, envolvendo a fotossíntese, envolvendo que após a fotossíntese vai retornar à atmosfera, né, e pela combustão. É isso. Alternativa D, carbono, ciclo de carbono, esse esquema. Enem 2013, questão número 4. Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas, e liberam grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e de CO2, próximo à superfície do solo onde elas caíram. A concentração de O2 próximo ao solo, no local da queda, né, será, então, a alternativa A, a concentração de O2 vai ser menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. Basicamente, a queda das folhas vai aumentar a quantidade de matéria orgânica que está disponível nos solos. Então, essas folhas que vão cair, aumentando a quantidade de matéria orgânica, vão ser decompostas por fungos, né, e bactérias primariamente aeróbicos. Então, por conta dessa decomposição das folhas pelas bactérias e fungos, vai haver o consumo de O2.
Então, a concentração de O2 próximo ao solo vai ser menor, porque vai ter o consumo dele. Então é isso, alternativa A. Questão número 5, Enem 2020. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado por bactérias. Nesse processo biológico ocorre a transformação de. Então a gente tem que basicamente saber aqui, né, que o processo de fixação biológica de nitrogênio, esse processo, o que é? É pegar o nitrogênio e transformar em amônia. Então a questão correta é a alternativa A, que é N2, nitrogênio, em NH3, amônia. Então, nesse processo biológico ocorre a transformação de nitrogênio em amônia. Questão alternativa A. Chegando então na penúltima questão, número 6, Enem de 2017. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Então, na etapa de nitração que vai ser produzido o equivalente, né, ao principal componente. Por quê? Porque o nitrato ele é utilizado como fertilizante e ele é produzido biologicamente na nitração, então, que é a última etapa da nitrificação, e que vai ser uma reação de oxidação do nitrito. Então, basicamente é isso, é a alternativa A, nitração, porque é onde o nitrato ele é produzido. Então, passando para a última questão, número 7, também do Enem, né, como todas as outras, só que de 2016. A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outros. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. Então, se trata, né, da prática de incorporar ao solo, né, as leguminosas. A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a alternativa C, então visa reduzir a necessidade do uso de fertilizantes. Por que isso acontece? Porque essas leguminosas elas são plantas que possuem uma bactéria do gênero Rhizobium, que é bem específico, que fica nas raízes das leguminosas. Essas bactérias elas têm uma alta capacidade, né, de fixar o nitrogênio. Então, com essa capacidade de fixar o nitrogênio, vai deixar o solo mais nutrido. E com o solo mais nutrido, você pode reduzir, né, a quantidade de fertilizantes industriais, porque o solo já vai estar bem mais nutrido por conta dessas bactérias que estão presentes nas raízes das leguminosas. Então, por isso que usar essas leguminosas é importante para reduzir a necessidade do uso de fertilizantes. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E a gente finaliza a nossa videoaula aqui, né? Resolvemos as 7 questões das semanas 3 e 4 do PET 4. Então, espero vocês na próxima semana aí resolvendo as próximas questões. Valeu, pessoal.